Você tem duas opções depois dessa vitória do Corinthians. A primeira é reclamar que o Thales Magno quase perdeu o gol, que o Corinthians não jogou essa bola toda, apesar de ter ganhado. A segunda opção é comemorar essa vitória, ficar um pouco mais otimista em relação ao time que venceu o jogo fora de casa contra o Ceará, que é um adversário difícil. É difícil ganhar do Ceará no Castelão. Com o gol do Thales Magno, que voltou a marcar. E aí pode dar uma nova confiança ao jogador e dar uma nova perspectiva para o time do Corinthians para o restante, para o decorrer das próximas partidas. Começando com esse vídeo aqui, que é o gol. E aí mostra a lei do ex, o contrário, né? Ao contrário. Jogadaça do Garro com o Carrilho, que levou para o fundo, cruzou, e o Marlon, o nosso querido Marlon, furou. E é isso aqui que eu quero falar para vocês. Se liga só nesse exato momento em que o Thales Magno vai dominar a bola. Ele pisa e a bola passa. Quase que a bola passa, mas ainda amorteceu ainda. Ainda amorteceu. E aí ele conseguiu fazer o gol. Mas eu acredito que ele tenha falhado justamente. O Thales Magno não tenha feito o gol com mais facilidade, porque ainda teve o Garro, eu passo do Garro, cara. Porque ainda teve um leve desvio do Marlon. Ó, cruzou, ó o Marlon. E deu um chute, a bola meio desviou nele, ó. E o Thales Magno, de certa forma, foi surpreendido. Eu tô tentando achar uma explicação aqui. Sabe por quê? Eu não tô dizendo assim, pô, ele é muito ruim. Porque o Thales Magno não é ruim. O Thales Magno é um bom jogador que está passando por uma má fase. A gente vai ver o que ele falou aqui. Mas eu não concordo com o fato da galera falar, ele é ruim, ele é fraco. Ele é muito habilidoso. Tem muitas alternativas ali. Ele sabe driblar. Mas ele cai meio naquela coisa do Wesley. Que só joga bem quando tá muito confiante. Quando tá realmente ali, o time tá encaixado. E aí ele vai pra cima mesmo, ele dribla. Vocês lembram do Gabriel Pereira, por exemplo? Que antes de renovar o contrato com o Corinthians, ele tava jogando muita bola. Muita bola. Driblava fácil, brincava com a bola, brincava. Renovou o contrato, parou de driblar. Então o Thales, quando ele chegou no Corinthians, eu lembro muito bem quando ele chegou no Corinthians. Jogou muita bola no começo, cara. Não existe o cara chegar jogando muita bola do jeito que ele chegou, fazendo gols, mostrando recursos de drible e de gols, de fazer gols, e do nada o cara virar um jogador ruim. Não existe isso, não existe. Foi um momento difícil, mas foi um momento que não foi só meu, né? A torcida estava cobrando todo mundo, não foi específico meu. Vim fazendo grandes jogos e não marcava gol, e o mais importante era o gol. Então, eu acho que a torcida está cobrando o time por completo, não só eu. Mas eu sei que pode melhorar cada vez mais, pode dar resultado muito melhor, eu mesmo e toda a equipe. E eu utilizei sim o psicólogo do clube, eu converso bastante com ela, a gente tem uma troca muito boa. E eu tenho meu pessoal, né? Eu tenho meu mentor pessoal, que também nesse período foi importante para mim. Sabe o que eu acho, cara? A torcida ela pega alguns jogadores. E o Romero, que eu falo, eu defendo o Romero porque apesar da falta de qualidade do Romero, ele tem muita raça. E ele ajuda muito o Corinthians, taticamente. Você pode achar besteira, pode falar assim, pô, mas ele é atacante, tem que fazer gol. Mas ele foi isso daí a vida toda, entendeu? É um jogador que daqui a pouco começa a fazer gol, aí é doidado, a gente acha que ele vai ser a solução dos problemas e vai parar de fazer gol, entendeu? Mas vai continuar ajudando, vai continuar sendo importante. Já o Thales Magno é o cara mais técnico. Que quando ele não tá rendendo tecnicamente, a gente sente mais falta, porque de raça, muita raça ele não tem. Ele não é muito rápido, é um jogador habilidoso, que tem recurso, sabe fazer gol, tá? Então eu acho que a gente também se prejudica um pouco, criticando demais um jogador, batendo muito em uma pessoa ali, um jogador específico, ou dois ou três, seleciona três ali pra bater, e esses caras sentem muito e acabam nem tendo confiança pra jogar melhor, pra arriscar mais. Sei que não deveria existir isso, tá? O jogador para ter mais personalidade, pelo que ganha e tudo mais, ter um preparo maior, né? Mas na realidade não é assim, cara. Um tempo que não marcava e veio num momento importante ali, primeira vitória do Corinthians fora de casa, agora são 3 pontos ali do G6, eu não sei se já dá para olhar para cima também agora, enfim, né? Eu acho que nossa batalha é essa. Todo dia, no dia a dia de treino, a gente fala que somos uma equipe qualificada para olhar para cima e buscar coisas grandes. Esse gol foi muito especial para mim, eu vi um tempo que não marcava,
mas sempre trabalhando, batalhando. Nos últimos jogos eu acertei trave em 2 jogos seguidos, 3. Então eu acho que foi importante para não baixar a cabeça, saber que tem potencial para marcar muitos e muitos gols e ajudar o time, né? O nosso time é muito qualificado e a minha presença ali, podendo desempenhar um melhor futebol, ajuda o time todo. Fazer um... Essa visão dele de que tá jogando bem nos últimos anos, essa frase aqui, ó, vim fazendo grandes jogos e não marcava gols. Não é verdade, mas é bom que ele esteja nesse pensamento aí de, pô, não sou ruim, cara. As coisas não estão funcionando porque o time também não tá... Porque se ele entender que ele é ruim, se ele entender que ele não vai ajudar o time tecnicamente, que ele não tem capacidade, aí não tem jeito, né? E aqui tem esse drible dele contra o Bragantino. Até colocaram aqui, ó, você testaria Thales Magno titular? Eu sim, eu testaria. Apesar de eu gostar do Romero, eu testaria de titular sim. Pelos recursos, por ser mais habilidoso e tem uma responsabilidade do Dorival também, e não fazer esse time produzir tanto ofensivamente, tá? Mas eu ainda acredito que o Dorival vai fazer o Corinthians jogar. Talvez porque tenha feito um bom jogo ontem, dentro do que o Corinthians podia fazer. Jogou muita bola o Corinthians? Não jogou muita bola. Mas, cara, jogou fora de casa contra o Ceará. É difícil ganhar do Ceará, do Castelão, cara. Quantos times vão lá no Ceará e ganham do Ceará? Preste atenção. O Corinthians ganhou fora de casa, perdeu no último jogo dentro de casa, ok. Peguei no pé. Mas depois eu fico olhando, tipo assim, cara, o Corinthians também perdeu gols. A defesa tá fraca? Tá fraca. Piorou a defesa do Corinthians? Piorou. Mas o time teve possibilidade de fazer gols contra o Bragantino e perdeu, inclusive com o Garro, que é o melhor jogador do Corinthians. De frente pro gol. Acabou, pô, se emocionando demais, deu um bico ali desnecessário, podendo ser só ter colocado ali no canto. Teria virado o jogo pro Corinthians. Então, tentar tirar um pouco essa responsabilidade só do treinador, né? E os jogadores têm capacidade, cara, de mudar esse cenário aí. Quando o Thales Magno chegou no Corinthians, ele chegou jogando muito. E um cara que chega jogando muito assim, não pode de uma hora pra outra virar o bagre, entendeu? Não pode, não existe isso. Essa jogadaça aqui contra o Bragantino e tal, pra Sul-Americana, olha os comentários aqui, ó. Mágico. Thales Mágico, 23 semanas atrás. Porque a torcida tava encantada, porque ele tava jogando muito. Ele tava sendo, isso, muito tranquilo, muito frio para decidir a jogada, fazer gol. Tava sendo um dos principais jogadores do Corinthians. E quando ele não era titular, porque ele não era o titular, o ataque titular sempre foi Garro, Memphis e Yuri, o nosso 12º jogador era o Thales Magno. Todo mundo ficava, pô, esse cara tá jogando pra caramba, mas ele não é titular, né? Ele nem pode ser titular, realmente, porque o trio tá jogando muito. E tá aqui só os números dele, antes da gente ver aqui o que foi dito no jogo de ontem, tá? Dentro de campo e tudo mais, ó. A artilharia do Corinthians 2025. Thales Magno, 6 gols. Yuri disparado, 13 gols. Memphis Depay, 6 gols. Thales Magno. Romero, eita, Romero. 5 gols. Coronado, 3. Matheus Bidu, 3. Calma, o Matheus Bidu fez 3 gols na temporada, cara. Caraca. Hector Hernandes, 2. Alex Santana, Kaká e André Carrillo. Que tem que ser titular. Essa é a minha crítica, tá? Não existe o Carrillo ser reserva nesse time do Corinthians. Não existe. Não existe. Pode não estar no seu melhor momento, como o time todo não tá. É essa a questão. Então, deixa o cara jogar. Bora ver o que foi dito aqui pelo Gustavo Machado, Prime Video. Vamos lá. A primeira! Ele fecha os olhos! Ele tá precisando disso aqui, ó! Ô, mano, tá cego? Ele precisa disso, ó! Mugni! Nós temos que sair para tocar! Tudo é falta pra eles também. Aguentar, é um jogo de contato. Não pode ficar dando falta desse tipo. Que foi? O que foi? O que ele apitou, cara? Você tá brincando. Não, mas eu tirei o pé de cima primeiro. Não, é isso. Amarelo? Por que amarelo? Que amarelo o quê? Tá segurando. Você tá vendo? Cuidado, sai. Claro, fica atrapalhando o jogo, pô. Vai se fuder, rapaz. Vai tomar no... Falei. Apita mal pra porra. Ó, Brasileirão é no Prime Video, hein? Siga aqui pra mais dublagem. Valeu. Ah, mas apita ruim mesmo. Esse juiz é fraco mesmo, né, cara? Pouco se salva, né, pessoal? Isso que é verdade. Pessoal, vocês lembram quando eu falei que o Corinthians tem... Falei acho que 2 dias atrás, 3. Que o Corinthians tem uma capacidade de deixar qualquer jogo ruim?
ele pega o adversário na casa do adversário e deixa o jogo extremamente chato. Isso é bom, cara. Isso foi bom demais, porque o Corinthians, em vários momentos do jogo, principalmente no primeiro tempo ali, praticamente todo, meu irmão, rodando a bola, tentando, jogando no campo do Ceará, que é um time chato. Vocês vão ver, cara. Observa o time do Ceará, ele é muito chato. Ganhou do Fortaleza, que o Fortaleza acabou demitindo o Vojvoda, vem de classificação aí em Copa do Nordeste. O Ceará tá bem, cara, no campeonato. Vamos valorizar um pouco mais. A gente reclama, eu reclamo, mas a gente, quando tem motivo pra comemorar e pra falar bem do time e pra reconhecer que o time jogou melhor, fora de casa, um pouco mais consistente, um pouco mais forte defensivamente, a gente tem que falar, cara. O Corinthians quase não sofreu fora de casa contra o time que costuma dar trabalho, entendeu? Então vamos valorizar isso daí. E o Corinthians, ele tem a capacidade, quando ele quer, ele deixa o jogo chato, mas ele deixa o jogo na mão dele. Não quando ele quer, mas quando o time começa a se organizar. E começou a me dar uma esperança aí de que o Corinthians vai começar a ficar mais organizado. Que o Dorival vai começar a achar o time. E esse momento é extremamente importante o Corinthians ganhar esse clássico do São Paulo. Nossa, velho. Acho que poucos clássicos ultimamente o Corinthians teve tanta oportunidade de virar aquela chave, né? Virar a fase. Ganhar e mudar de fase. Ou pelo menos fazer um grande jogo contra o São Paulo. Né? Não perdendo o jogo, que é fora de casa. Que é difícil, sempre o São Paulo joga sempre a vida contra o Corinthians, então o Corinthians tem que ir com esse espírito, de novo, de jogar a vida contra qualquer rival. Né? Em um clássico que é diferente, tá? Comente sua opinião, tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo, vai Corinthians.